Tudo bem, pessoal? Nós seguimos na nossa conversa com as mães de crianças autistas. Então eu vou começar perguntando para a Denise, que está aqui. O termo está certo? Crianças? Já que o teu bebê tem 30 anos? É isso aí que eu questiono. Dizer que eles crescem, né, já tornam adultos. E é essa a minha luta diária, para que tenha espaço para esses autistas que deixam de ser crianças e se tornam jovens e adultos. Bom, para vocês entenderem, o nosso motivo da porta, Centro de Referência do Autista Ser a Saúde, começa por o que a Denise disse. Na educação é até os 24 anos. Mesmo 24 no estado, 24, 25. a partir desse momento, acabou a cobertura para o autista, né? Por isso a nossa briga para que fosse a porta à saúde. Quando se fala em autismo, ou apresentam crianças autistas ou adultos com altas habilidades, que são aqueles autistas que conseguem circular pelas escolas, pelas universidades. Mas aquele que é como o meu filho, como muitos que não têm essas habilidades, eles ficam no ambiente doméstico se tu não tem grana. Que acaba a política pública. A política pública é centrada na infância, ainda. Há tempos atrás, 95 para cá, eu já estava na luta. E nós conseguimos algum espaço. Se vislumbrou um centro de referência multidisciplinar, não centrado no autismo, mas um centro de referência. Só que para isso tem que ter espaço, tem que ter cargos, tem que ter uma parceria com as secretarias, e aí esbarrou ali, porque quando tu crias algo para aquela demanda, digamos, para os autistas adultos, tá? Se cria agora. E se não for como política de Estado, não vinga. Entra outro e tira. É isso que a gente quer aqui. Que essas pessoas com autismo, que são jovens e adultos, eles tenham visibilidade sim, mas que seja uma escuta comprometida. Como é isso que o senhor está pensando e que eu me alegro muito, que é uma conquista histórica. E eu que já vivencio isso há muito tempo, eu fico extremamente feliz. É uma honra para mim chegar e poder conversar com o senhor sobre isso. E eu estou nessa luta com essas mães há muito tempo. E o Matheus cresceu assim. Não deixa de ser importante o atendimento para a política pública para a infância. É importante porque tem a estimulação precoce, que é o resultado do que a gente colhe depois que eles ficam adultos. Mas nós temos que ter garantia desse espaço, sim. Como é que foi para ti hoje, nesses 30 anos, ter o diagnóstico? Sim, porque foi com um ano, né? Porque eu já tinha a Emily, então eu notava alguma diferença. E uma tia do meu marido chegou e falou: Denise, tem alguma coisa nas repetições, nas estereotipias, né? A gente começou a notar. Mas daí eu saí atrás para tentar descobrir o que acontecia com meu filho. E eu tinha plano de saúde, então não demora muito, mas depois foi todo acompanhamento no clínicas. Ele ficou até os 21 anos no clínicas. Depois ele também foi desligado. Por quê? Porque aí eles dizem que já é adulto e te mandam para uma, por exemplo, se tiver um surto, alguma crise, alguma coisa, vai psiquiatra. Não tem mais. Tanto que o senhor tem uma ideia, tem um amiguinho nosso, quando esse menino precisou da internação, ele ficou com os outros, com drelação, com outros problemas. Não tem, assim, direito garantido por lei de ter um acompanhamento. Por exemplo, o meu filho surtar ou tiver uma dificuldade muito grande de não poder ficar em casa, eu não tenho o direito de acompanhar, mesmo ele sendo interditado. Tá, mas o autismo hoje em dia ele é considerado uma deficiência. É garantido pela lei da deficiência o acompanhamento da mãe. Não foi o que a gente passou. É lei, o autismo é uma deficiência e eu já tenho discutido muito isso. E como é nessa dificuldade, Denise, do dia a dia, né? Nós estamos falando de um autismo com diagnóstico há 30 anos atrás. Como foi isso? Foi uma luta assim diária, porque eu sabia, eu pesquisava atendimentos e eu ia buscar. Fonoaudióloga ele sempre teve, psicóloga. Eu consegui, na época era o professor Francisco Dutra, ele era coordenador da Educação Especial do município, e ali a gente sentava com ele e conversávamos, olha, ecoterapia, natação, e eu fui uma das que foi para cima. A ecoterapia a gente conseguiu por um tempo no Regimento Osório, foi um ganho maravilhoso, não só para o meu filho, como para muitos. Como ele tem asma, indicação é natação. Aí nós esbarramos lá no Projeto Borboleta. O Matheus nada maravilhosamente bem. Eu nunca esperei que o Matheus fosse nadar. Sempre disse pro meu filho, muitas coisas tu não vais conseguir fazer, mas muitas outras coisas tu vais fazer. A natação eu consegui manter, mas depois que acabou a ecoterapia, não tem bolso. É 490, meia hora por semana. Para as crianças tu ainda consegue um convênio aqui, outro ali, precário ainda. Que aí quando tu esbarra na idade, vem o limite de renda. Não, os pais ganham mais de 3 mil, tem que pagar. E pagar caro.
ter um filho com deficiência no Brasil é muito caro. Cada vez está mais longe essas políticas públicas. Conforme os relatos que a gente vem ouvindo, a política existe. Ela está lá, no papel. Está lá escrito que um autista é considerado uma pessoa com deficiência. Ela tem garantias de direito. O diagnóstico do autismo, ele é claro e preciso. Autismo não tem cura. As terapias podem garantir um pouco de autonomia para esse autista. Qualidade de vida, né? Qualidade, que é o que a Denise está dizendo. Não, estão vendo um relato de uma mãe que tem um filho com 30 anos. Como foi essas etapas? Tipo assim, quando ele começou a entrar na adolescência, né? Com o autista é mais complicado essa questão do namoro, né? Porque eles são mais para eles, né? Eles não são mais como os Downs que interagem mais. Sim. Posso lhe dizer que foi tranquilo, porque o Matheus sempre foi trabalhar, desde pequeno. Vocês viram o que ela falou? O Matheus sempre foi trabalhado. Olha a importância que é isso para chegar no estágio que está o Matheus. Aí entra outra questão, vereador. Não é só o Matheus que foi trabalhado, eu também fui. E é essa a minha briga. Demonizam as mães. Essa mãe é perturbada, essa mãe não fez isso, não fez aquilo. Muitas vezes é difícil, porque tu esperas uma criança normal, dita normal, vem uma pessoa com autismo. E aí tudo tu tens que aprender. Não tem o manual, Emily saiu normal, eu já sei tudo. Matheus, eu vou ver o que ele vai fazer. Tanto que cada autista é de um jeito. O Matheus é um autista que não usa medicação. Ele é um manejo. Então, essa mãe tem que aprender o manejo. O que acontece? Chega com o Matheus pequeno, ele não falava, ele gritava. Aí, o fulano lá vê o Matheus gritando, traz uma bala. Isso me irritava muito. Não se maneja uma pessoa com comida. Vamos manejar com palavras. Vamos tentar contenção com palavras para não chegar ao ponto de ter que conter fisicamente. E eu sempre aprendi isso em terapia. Eu não sabia lidar, como muita mãezinha não sabe lidar. Tem um espaço para que elas possam dizer, não sei lidar. Tô perdida. Como é que um fulano lá tem 5 anos e fala não diz nada? E aí tu acaba entendendo que as limitações dele são tuas também. E aí a tua vida vai sendo movida em função daquele filho. Tanto que eu fui estudar quando ele fez 12 anos, que ele já falava, que ele já tinha autonomia, que ele já estava na escola. As escolas daqui foram muito importantes para ele. Foi uma escola que me deu um certo suporte. Tinha escuta lá, deixava um espaço para as mães falarem. Esse espaço para as mães tinha que ter, mas como é que a gente vai ter um psicólogo? Psicólogo é vínculo. E com o autista tudo é vínculo. E a mãe acaba aprendendo também a lidar. Porque aquela fase do luto, que é a estimulação precoce, aquele momento inicial da criança, é primoroso. Porque é na fase do luto que tu aprende que aquele filho que tu esperava não tá aquele outro ali. E aí, a aceitação, muitas não aceitam. Não, meu filho não, vai crescer, ele vai, olha lá, aquele autista é médico, não vai, nem todos vão. Esse trabalho de aceitação é feito com as mães, com o cuidador, com a pessoa que na maioria das vezes essas mães são sozinhas. Isso é uma realidade, né? Pais acham que a responsabilidade deles, quando muito, é pagar uma pensão, né? Deixando essa responsabilidade para as mães, que a dificuldade diária que uma mãe que tem um filho autista passa. A nossa esperança é que o centro de referência do autista não só trate a criança, mas trate a mãe. Eu acho que alguém que tem uma experiência de 30 anos convivendo com autista pode dizer para vocês, né, Denise, o quanto é importante o reconhecimento que o seu filho é especial, que o seu filho é um autista. Porque na maioria das vezes o pai reluta muito e a mãe fica com aquela responsabilidade, aquela carga. E ela tem que entender que essa carga não é dela, mas que acaba sendo dela porque ela que vai ter que ir atrás. Se ninguém está indo atrás, ela vai ter que ir atrás. Ela tem que reconhecer que precisa de ajuda. Não digo todas, mas a maioria precisa de ajuda. Não é fácil o que está por vir. Como que essa mãe vai ter estrutura para lidar com isso se ela não conhece? Ninguém conhece quando cai no teu colo. Para aceitar, tem que primeiro entender que precisa de ajuda. E não é qualquer pessoa que vai fazer essa escuta. Porque tu tem que ter preparo para lidar com isso. Está lidando com emoções, e emoções muito fortes. Tem dias assim que dá vontade de sair correndo. Entender, meu Deus, o que eu faço? Para que lado eu vou? A família tem que ser ajudada. Na figura da mãe, muitas vezes. E o que, para nós, já estão incomodando ali que está na hora, né? O que tu espera para o teu filho? Eu espero que ele continue tendo espaços, né? Mas eu espero também que se construa. Por isso que eu digo que o seu centro de referência do autismo... Meu não, de vocês. É nosso. Vamos dizer que é nosso. De vocês. Né? Mas como eu digo, eu sempre tive anjos que eu encontrei pelo caminho.
a psicóloga que me tratou, a doutora Ieda Dorfman, as professoras do Mateus, vereadores. Então, que esses anjos nos ajudem a cuidar disso, dando um futuro, qualidade de vida, como? Partindo daí, de um centro de referência do autismo, que vai fazer muita diferença. Olha, vai fazer muita diferença para essas pessoas, mas sem limite de idade, sem limite de renda. E como vai ser agradecido para todas essas pessoas, como eu lhe agradeço aqui. Esse olhar diferenciado que o senhor teve para essa demanda que muitos deles estão na invisibilidade até hoje. Sei que eu tive parceria no pai também. Então tá aí, um exemplo parceria. De pai, um parceiro. Muita parceria. Né? Então essa é a Denise, que é professora de classes especiais e que vem dar o seu depoimento do seu filho, que vem aprender muito com ele, com certeza disso. Que foi um baita aprendizado, o nascimento do Mateus, uma bênção. E o nome dele, traduzindo, é um presente de Deus. O Mateus é um presente de Deus para mim. E com ele eu aprendi muita coisa e conheci muita gente legal também.